No ano de 2003, uma infestação de fungos parasitas se espalhou rapidamente pelo planeta, levando o mundo ao caos. Com o tempo, a humanidade viu uma crescente onda de mortes, enquanto os contaminados passavam a se transformar em criaturas horrendas, capazes de transmitir a infecção por meio de mordidas. 2 décadas depois do primeiro surto, a civilização entrou em colapso e o que restou está sob controle de um governo autoritário. Joel, um homem endurecido pelas perdas, embarca em uma jornada ao lado de Ellie, uma jovem com uma resistência natural ao fungo. Em determinado momento, Ellie é capturada pelos vagalumes, um grupo rebelde que busca desenvolver uma cura. Temendo que a garota não sobreviva ao procedimento necessário para criar uma vacina, Joel decide agir. Ele invade o hospital dos vagalumes, enfrenta os militantes e retira Ellie inconsciente do local. Ao despertar, Ellie questiona o que aconteceu. Joel, no entanto, inventa que os cientistas haviam testado outras pessoas imunes, mas sem sucesso. Enquanto isso, os vagalumes lamentam suas perdas e Abby, uma das sobreviventes, promete se vingar pela morte de seu pai durante a ofensiva de Joel. 5 anos se passam. Joel e Ellie agora vivem numa comunidade isolada de sobreviventes em Wyoming. Durante um treinamento de combate, Ellie demonstra habilidade e vence uma disputa, mas se irrita ao descobrir que Joel havia pedido aos outros combatentes para pegarem leve com ela. Durante obras de expansão da vila, uma equipe encontra um encanamento antigo coberto de raízes. Gina, uma amiga próxima de Ellie, procura Joel, que supervisiona as obras, e o encontra consertando uma instalação elétrica. Ela pede para aprender com ele, e durante a conversa, percebe que Joel está fazendo sessões de terapia. Ele pede que ela não conte a ninguém. Enquanto estão em patrulha, Tommy, irmão de Joel e tio de Ellie, elimina alguns infectados com um rifle de longo alcance. Ele nota que a quantidade de criaturas na região aumentou. No retorno, Tommy pensa em escalar Ellie para o serviço de vigia, mas ela acredita que Joel está por trás da ideia e insiste para continuar nas rondas externas. Em seguida, um novo grupo de deslocados chega à comunidade. Maria, uma das líderes, se preocupa com a superlotação e Joel sugere deixá-los seguirem por conta própria. Maria o lembra de que ele também foi um dia um forasteiro em busca de abrigo. Joel participa de mais uma sessão com a terapeuta Gale, onde desabafa sobre o distanciamento emocional entre ele e Ellie. Gale o confronta, dizendo que ele está preso em um ciclo e precisa ser sincero com a garota. Para ilustrar a importância da verdade, Gale revela seu próprio rancor. Ela ainda odeia Joel por ele ter tirado a vida de seu marido, Eugene. Pressionado, Joel, com lágrimas nos olhos, confessa: "Eu a salvei", antes de sair. No dia seguinte, Ellie parte para uma patrulha ao lado de Gina e outros membros do grupo recém-chegado. Durante o trajeto, eles encontram marcas de sangue, e Ellie decide investigar sozinha, ignorando os alertas. Gina a segue, e juntas encontram os corpos de um urso e de diversos infectados, sugerindo que houve uma luta entre eles. Em um mercado abandonado, vestígios de sangue nas paredes levantam a suspeita de que ainda há alguma criatura no local. As duas entram para averiguar. Quando se aproximam de uma janela, escutam sons indicando a presença de inimigos. As duas se separam. Ellie é a primeira a encontrar um infectado, ataca pelas costas e o elimina com uma faca. Gina surge logo depois, tendo derrotado outro inimigo. Ao saírem do local, Ellie pisa numa parte instável do chão, que cede sob seus pés, fazendo-a cair. Enquanto Gina procura uma forma de resgatá-la, Ellie se depara com um novo infectado. Ela saca sua arma e o confronta aos gritos. A criatura, no entanto, se afasta e desaparece rapidamente. Ellie corre atrás da criatura, que tenta surpreendê-la por trás. No entanto, ela percebe a aproximação e dispara sua arma. A criatura consegue se esquivar parcialmente e a ataca de lado, cravando os dentes na lateral do abdômen da jovem. Mesmo ferida, Ellie saca uma segunda arma e elimina o infectado. Quando Gina chega, Ellie esconde o ferimento cuidadosamente. Mais tarde, as duas prestam relatório ao conselho da comunidade, alertando que os infectados parecem estar desenvolvendo comportamentos mais estratégicos, o que levanta temores de que estejam começando a se organizar em bandos. De volta para casa, Ellie usa uma faca para alterar a aparência da mordida, fazendo parecer apenas um corte, e costura a ferida por conta própria. Na mesma noite, acontece uma celebração de Ano Novo na cidade. Gina, já alterada pelo álcool, chama Ellie para dançar e começa a demonstrar carinho de forma mais aberta, resultando em um beijo entre as duas. O momento é interrompido por Seth, que repreende o comportamento delas por se tratar de um evento familiar. Ao serem insultadas, Joel intervém, empurrando Seth e ordenando que ele se retire. Após o incidente, Ellie se irrita com Joel por ter interferido, dizendo que não precisa ser protegida, e ele se afasta envergonhado. Enquanto isso, raízes crescem por dentro de uma antiga tubulação de gás, revelando sinais do fungo infeccioso. Nas montanhas, Abby e seu grupo observam a cidade ao longe. Durante uma parada em um chalé, Abby tem um pesadelo onde se vê frente ao cadáver de seu pai. Ao acordar,
lugar trata-se de uma cidade bem estruturada, com patrulhas constantes, o que torna a aproximação furtiva muito difícil. Na manhã seguinte, Ellie desperta em meio a um alvoroço. Tommy lidera uma reunião emergencial, explicando o plano de contingência. Em caso de alerta, os civis devem se proteger em porões, enquanto os combatentes se posicionam nos telhados com armamento pesado. Após a reunião, Seth procura Ellie para se desculpar pelo ocorrido na festa, oferecendo provisões como gesto de paz, mas ela recusa. Em seguida, Ellie e Jesse, o ex-namorado de Dina, partem para uma patrulha. Com uma nevasca se aproximando, todas as equipes começam a perder contato visual, e Tommy ordena o retorno via rádio. Como estão distantes, Jesse e Ellie abrigam os cavalos em um estábulo e se escondem em uma antiga loja. Lá, encontram plantas medicinais e um colar dos vagalumes. Jesse conta que aquilo pertenceu a Eugene, um antigo companheiro que abandonou o grupo rebelde por não suportar mais a violência. Joel acabou tendo que matá-lo após ele ser infectado. Nas montanhas, Abby avista Joel e Dina durante uma patrulha e tenta segui-los, mas escorrega e cai morro abaixo. O terreno está repleto de infectados enterrados sob a neve, que despertam com o barulho. Uma perseguição começa. Abby corre até o muro de uma antiga mina, escala uma escada e pula para o outro lado, chutando os infectados que tentam agarrá-la. Mas ao se esconder atrás de um edifício, uma cerca desmorona sobre ela, permitindo que um infectado a alcance. Antes que ele consiga mordê-la, Joel aparece e elimina a criatura com um tiro, ajudando Abby a se refugiar no prédio. Dina já os aguardava com os cavalos e avisa que o retorno à cidade está bloqueado pela tempestade. Com os inimigos tentando arrombar a porta, Abby menciona um chalé seguro nas montanhas, e todos decidem seguir para lá rapidamente. De volta à cidade, Tommy tenta contato com Joel e Dina, os únicos que ainda não responderam pelo rádio. Jesse e Ellie escutam o chamado e saem imediatamente para procurar os dois. Ao mesmo tempo, a equipe de construção encontra o foco de fungos nos encanamentos antigos, atraindo uma nova onda de infectados para a cidade. A horda muda de direção repentinamente e marcha rumo à comunidade. Ele dispara contra a criatura massiva para impedi-la de se aproximar dos edifícios. Quando ela se aproxima demais, ele usa o restante do combustível para queimá-la até que finalmente ela caia, logo antes de ficar sem recursos. No meio da confusão, Maria corre em direção ao canil, abre os portões e solta os cães, que rapidamente atacam e eliminam 2 moradores que haviam sido infectados, impedindo que se transformem. No chalé nas montanhas, Abby apresenta seus companheiros a Dina e Joel. Assim que o nome dele é mencionado, os visitantes rendem Dina e a mantêm sob controle para forçar Joel a se entregar. Após sedarem Dina, Abby revela que os antigos rebeldes conhecidos como vagalumes já não existem mais e exige saber a verdade do que aconteceu na antiga clínica. Joel admite ter sido o responsável pelo massacre ocorrido lá. Em resposta, Abby atira na perna dele. Um de seus aliados amarra um torniquete para conter o sangramento, enquanto ela revela que o pai dela era o médico que Joel matou no hospital. Sem mais paciência, Joel pede que ela acabe logo com aquilo, mas Abby prefere prolongar sua vingança, começando a espancá-lo com um taco de golfe. Do lado de fora, Ellie chega ao local ao ver os cavalos amarrados do lado de fora do chalé. Ela entra em silêncio e segue os barulhos até se deparar com Abby espancando Joel. Antes que consiga reagir, os outros do grupo a dominam e a prendem. Joel tenta se mexer ao ouvir Ellie gritar por ele, mas Abby termina o serviço com uma facada no pescoço. Ellie assiste tudo, desesperada, e grita enquanto o sangue escorre. Com o corpo sem vida de Joel no chão, ela jura se vingar de cada um dos envolvidos. O grupo a ignora e parte, deixando-a presa. Na cidade, os últimos infectados são eliminados, e os moradores trabalham para controlar os focos de incêndio. Dina e Jesse retornam com Ellie, enquanto o corpo de Joel é levado em um trenó puxado por cavalos. Algum tempo depois, Ellie desperta no centro médico, mas logo sofre um surto traumático ao reviver em sua mente a morte de Joel. 3 meses se passam e a cidade ainda está em reconstrução. Após exames, um médico confirma que ela está fisicamente bem o suficiente para receber alta, mas deve passar por uma avaliação psicológica. Durante a conversa com a terapeuta Gale, Ellie se mostra retraída e não se abre sobre Joel, o que frustra a profissional. Ao retornar para a residência onde Joel vivia, Ellie encontra vários objetos deixados pelos vizinhos como homenagens a ele. Depois de andar pelos cômodos, ela pega o revólver e a jaqueta de Joel. Ao sentir o cheiro do tecido, desaba em lágrimas. Pouco depois, Dina chega e Ellie rapidamente se recompõe, fingindo estar bem. Dina diz a ela que conseguiu descobrir quem são os responsáveis pela morte de Joel. Os agressores usavam uniformes com um símbolo, a cabeça de um lobo e as iniciais WLF,
WLF, que significam Frente de Libertação de Washington. Esse grupo, chamado Frente de Libertação de Washington, WLF, é uma facção rebelde que luta contra as forças militares. Quando Ellie descobre isso, ela leva as informações até Tommy, pedindo que ele organize uma missão para caçar os responsáveis pela morte de Joel. Tommy promete levar a proposta ao conselho da cidade. Enquanto isso, em uma trilha escondida pela floresta, um grupo de devotos conhecidos como Serafitas caminha em silêncio. Seu líder usa assobios para se comunicar com os vigias, garantindo que o caminho esteja livre. A filha dele questiona por que o profeta não os protege dos perigos, ao que o pai responde que ela não era uma figura mística, já havia morrido, mas seus ensinamentos continuam sendo seguidos como um guia espiritual. Subitamente, um alerta soa entre os arbustos. Um dos vigias apita para indicar a presença de lobos, inimigos do grupo. Rapidamente, todos se dispersam e buscam abrigo. No dia seguinte, o conselho da cidade se reúne para debater se enviam ou não uma equipe atrás dos assassinos de Joel. Muitos moradores se opõem, alegando que a cidade ainda está frágil, com poucos recursos e pessoas para manter a segurança, principalmente nos arredores do muro. Para surpresa geral, até mesmo Seth, conhecido por ser duro e tradicional, vota a favor da missão. Ellie, que preparou um discurso, afirma que não se trata apenas de vingança, mas de justiça. Apesar de comover alguns membros, a maioria decide contra a missão. Sem aceitar a decisão, Ellie volta para casa decidida a partir sozinha. Dina a surpreende, aparecendo com um mapa já traçado com uma rota segura. Diz que vai junto. Na calada da noite, as duas encontram Seth, que entrega um cavalo, armas e suprimentos. Ellie o agradece com um aperto de mão e ambas partem sob o luar. Na manhã seguinte, fazem uma parada no túmulo de Joel, onde Ellie se despede deixando grãos de café, uma lembrança marcante entre os dois. Os dias seguintes são marcados por longas cavalgadas e pequenas distrações. Trocam piadas e histórias para aliviar o clima pesado. Durante uma noite de tempestade, montam um acampamento e conversam sobre o beijo que trocaram na festa. Inicialmente tratam o momento como um impulso causado pela bebida, mas antes de dormir, Dina confessa que não estava tão bêbada quanto fingiu. Durante a jornada, a dupla encontra o corpo de um vigia com roupas religiosas. Há um símbolo desconhecido em sua roupa, e os tiros no corpo indicam que não foi um ataque militar. Dina vasculha a vegetação e, horrorizada, vomita. Quando Ellie olha por si mesma, vê diversos corpos mutilados, inclusive de uma menina, todos usando os mesmos símbolos do grupo anterior. Isso levanta a dúvida se o grupo de Abby teria sido responsável pelo massacre. Algum tempo depois, elas finalmente chegam a Seattle. O silêncio da cidade as deixa em alerta. Em outro ponto, no alto do Space Needle, um soldado informa por rádio que a área está aparentemente segura. Logo em seguida, uma grande formação da WLF se desloca pela cidade com veículos blindados. Um flashback revela uma patrulha do exército monitorando a zona de quarentena. Durante a ronda, o veículo militar é cercado por integrantes da WLF, liderados por Hanrahan. O sargento Isaac sai da van com outro soldado, confirma a identidade de Hanrahan e, sem hesitar, joga 2 granadas dentro da viatura antes de trancar a porta, matando todos os soldados ali dentro. Após apertar a mão de Hanrahan, Isaac dá uma escolha ao soldado que o acompanha. De volta ao presente, Ellie e Dina param em uma farmácia para pegar suprimentos. Enquanto Dina aproveita para ir ao banheiro, Ellie observa o ambiente. Logo, retomam a viagem, passando por pilhas de corpos e veículos militares abandonados pela estrada. Usando seus binóculos, Dina percebe as iniciais WLF em uma grande antena parabólica no topo da estação de TV local. Decidem que vão atacar durante a noite e se esconder temporariamente dentro de uma loja de música próxima. Dentro da loja, Ellie encontra um violão e começa a tocar uma canção para Dina, tentando aliviar a tensão. Do outro lado da cidade, em um restaurante abandonado, Isaac prepara uma panela quente para torturar um prisioneiro, um membro dos Serafitas que ele chama sarcasticamente de cicatrizes. O homem exibe marcas de tortura e, apesar da dor, continua rezando e até oferece a mão para a próxima sessão de sofrimento. Cansado da resistência, Isaac atira e o mata. Mais tarde, já à noite, Ellie e Dina escalam por uma janela quebrada para entrar na estação de TV. No corredor, encontram o corpo de um lobo com várias flechas cravadas no peito. Em outra sala, descobrem cenas macabras. Lobos mutilados pendurados no teto. Dina, tomada pelo nojo, vomita. Um grafite feito com sangue na parede diz: "Sinta o amor dela", acompanhado do símbolo que viram no grupo religioso, indicando que eles foram os responsáveis por aquilo. Ao ouvir um ruído estático, Dina encontra um rádio em um dos corpos e desliga rapidamente. De repente,
Sons de passos anunciam a chegada dos lobos. As meninas se escondem enquanto os soldados recolhem os corpos, furiosos e querendo vingar a brutalidade, mesmo que a Isaac tenha ordenado que capturem os inimigos vivos. Ellie tenta abrir uma janela para fugir, mas está trancada. Um soldado se aproxima e ela o ataca por trás, iniciando uma luta corpo a corpo. Outro soldado tenta ajudar, mas Dina o surpreende com um tiro. Ellie consegue matar o primeiro inimigo com uma facada no pescoço, enquanto Dina dispara contra a janela, quebrando-a. As duas descem pela escada de emergência e escapam pouco antes do tiroteio começar. Correndo o máximo que podem, encontram uma saída para um túnel de trânsito, mas a passagem está bloqueada por escombros. Há um espaço estreito por onde elas conseguem rastejar, mas os soldados são grandes demais para acompanhá-las. Finalmente chegam ao túnel do metrô, mas os inimigos encontram outra entrada e começam a lançar fogo em busca delas. As chamas despertam os fungos infectados, liberando uma horda de criaturas das profundezas do metrô. Enquanto os soldados lutam contra os monstros com fogo aberto, Ellie e Dina se escondem dentro de um vagão de trem cheio de esqueletos. Com os infectados se aproximando, elas atravessam rapidamente os carros e trancam a porta atrás de si, conseguindo se proteger por enquanto. Mais infectados começam a arrombar as janelas e a vasculhar o interior do trem. Ellie dispara contra eles enquanto Dina consegue abrir a escotilha de emergência no teto. As duas se ajudam a subir e correm pelo topo do trem em direção à cerca próxima. Escalando, elas alcançam uma escada rolante quebrada e sobem rapidamente, conseguindo fugir antes que os infectados as alcancem. O portão dianteiro está enferrujado e pesado, dificultando a passagem das meninas. De repente, um infectado aparece por trás de Dina e está prestes a atacá-la, mas Ellie se põe na frente e é mordida no braço. Aproveitando o momento, Dina elimina a criatura e juntas finalmente conseguem abrir o portão. Quando a cerca cede e os infectados chegam ao portão, Ellie e Dina já estão seguras do outro lado. Elas encontram refúgio em um teatro abandonado e barricam a porta. Dina, desconfiada, aponta sua arma para Ellie, ameaçando matá-la. Sem alternativas, Ellie revela que é imune. Quando Dina não acredita, Ellie propõe que ela durma, com Dina de vigia, arma em punho, pronta para atirar se ela se mexer. Se Ellie acordar intacta, será a prova de sua imunidade. Algumas horas depois, Ellie desperta e mostra a Dina sua mordida, sem qualquer sinal de fungos. Em lágrimas, Dina confessa que está grávida e abaixa a arma. Emocionadas, elas se abraçam e acabam se beijando, sentindo uma conexão profunda naquele momento. Na manhã seguinte, Dina percebe que as tatuagens de Ellie servem para cobrir mordidas anteriores. Ellie explica que é uma forma de esconder suas cicatrizes. Dina, por sua vez, revela que descobriu a gravidez após fazer vários testes na farmácia. De repente, o rádio que Dina havia levado transmite uma notícia sobre uma retirada após o conflito no metrô. A voz menciona um dos nomes do grupo de Abby que está baseado no hospital. As duas correm para um andar mais alto do teatro e percebem uma nuvem de fumaça vinda da região do hospital. Ellie sugere que evitem se envolver na luta por causa da gravidez de Dina, mas ela insiste em continuar. Enquanto isso, no hospital, Han explode ao encontrar vários lobos posicionados em frente à entrada trancada do porão. Lá, ela conhece a sargento Elise, que a questiona sobre a decisão de matar muitos de seus próprios soldados, incluindo seu filho. Elise explica que estava liderando uma operação para limpar o hospital dos infectados, especialmente o porão, que foi o epicentro do surto em Seattle. A equipe descobriu fungos nas paredes e no ar, o que indicava que todos ali poderiam ser contaminados a qualquer momento. Elise lembra do momento em que seu filho a chamou, pedindo para que fechasse a porta e impedisse que a equipe escapasse após a transformação. Han reconhece que foi a decisão certa e oferece suas condolências a ela. No teatro, Dina tenta rastrear os movimentos dos lobos por meio das transmissões de rádio, buscando um caminho seguro até o hospital. Ela encontra uma rota que passa por um armazém e Ellie supõe que o local não esteja sendo vigiado porque está tomado por infectados. Ainda assim, não tem outra alternativa. Enquanto atravessam a cidade, as duas se deparam com uma pilha de corpos de serafitas, empilhados sob um mural do seu profeta. Dina quase não aguenta e Ellie se oferece para levá-la de volta para casa. Isso faz Dina se abrir e contar a história da primeira pessoa que matou, um invasor que assassinou sua família. Ela também está consumida pelo desejo de vingança, então decidem seguir juntas. Naquela noite, com cautela, as duas evitam os holofotes dos lobos e entram no armazém. Em uma grande sala aberta, encontram um corpo desmembrado e percebem um infectado escondido próximo dali. Quando começam a planejar seu ataque, percebem que estão cercadas por muitos outros infectados vindos de todos os lados. Ellie diz a Dina para se esconder enquanto ela enfrenta os infectados de frente, e antes de se separarem, a beija. Dina corre para dentro de uma gaiola e atira nos infectados que se aproximam demais, mas logo acaba a munição e as criaturas começam a quebrar a gaiola.
Ellie também dispara contra o máximo que pode, mas devido à quantidade, acaba sendo derrubada no chão. De repente, tiros vindos das sombras eliminam vários infectados, fazendo os sobreviventes fugirem. Quando a figura se aproxima, as meninas reconhecem Jesse. Juntos eles saem do armazém, mas logo são avistados pelos holofotes. Jesse abre fogo contra alguns soldados enquanto correm e conseguem se esconder em um parque. Os lobos não os perseguem, indicando que há algo perigoso ali. Enquanto se movem furtivamente, Jesse conta que Tommy também está na cidade. De repente, são os Serafitas no parque. Eles capturaram um lobo que tenta negociar sua vida com informações, mas o grupo o enforca e o mutila com uma foice. No meio da confusão, um assobio revela a localização das meninas, e uma flecha atinge a perna de Dina. Ellie ordena que Jesse leve Dina ao teatro enquanto ela enfrenta os Serafitas. Durante a perseguição, Ellie desvia de várias flechas, até encontrar uma árvore de grandes raízes, onde se esconde e consegue despistar os perseguidores. Quando o grupo se afasta, Ellie escapa do parque e percebe que está perto do hospital. Muitos guardas estão por ali, inclusive um cachorro que começa a latir ao ouvi-la, mas Ellie se movimenta rápido e entra no hospital por um buraco na parede. Lá dentro, ela encontra Nora, uma das aliadas de Abby, que se recusa a dizer onde Abby está. Nora joga um recipiente cheio de trapos em Ellie e foge gritando por socorro. Ellie a persegue, mas soldados abrem fogo contra ela. Nora se vê encurralada em um beco e tenta escapar subindo por um poço, mas o elevador cai, jogando-a no porão. Ellie continua atirando de cima para impedir que os soldados a alcancem, e Nora não tem escolha senão entrar no porão, com Ellie logo atrás. As paredes estão tomadas por fungos e o ar carregado de esporos. Soldados, incluindo o filho de Elise, são capturados pelas plantas. Nora, tossindo no chão, percebe que Ellie está bem e entende que ela é a garota imune da clínica. Como Nora continuava se recusando a revelar onde Abby estava, Ellie perdeu a paciência e começou a bater nela com um cachimbo. Nesse momento, um flashback surge, mostrando Joel e Tommy ainda crianças em 1983. Os dois estavam metidos em encrencas e temiam as punições do pai, que com certeza os castigaria severamente. Joel decidiu enfrentar o pai e perguntou por que ele sempre os batia. O homem respondeu que o avô dele era ainda pior e que ele só tentava fazer melhor, esperando que seus filhos tivessem uma vida um pouco melhor que a dele algum dia. Voltando para 2024, Tommy leva uma Ellie irritada para o seu quarto e explica para Joel que ela estava sob efeito de analgésicos depois de queimar o braço durante o trabalho na cozinha. Ellie confessa que gostaria de poder usar mangas curtas novamente, fazendo referência à cicatriz da mordida que a queimadura agora escondia. Na manhã seguinte, no aniversário de 15 anos de Ellie, Joel a surpreende com um bolo e um violão detalhadamente esculpido por ele mesmo. Depois de comer, ele toca uma música para ela e promete que vai ensiná-la a tocar. Em 2025, para o aniversário de 16 anos de Ellie, Joel a leva para uma excursão especial. Eles encontram uma estátua de T-Rex, que Ellie escala animada, e depois vão ao museu admirar uma exposição sobre o espaço. Entram no módulo de comando da Apollo 15, onde Ellie brinca alegremente com os controles. Para presenteá-la, Joel entrega uma fita cassete com a gravação da contagem regressiva e do lançamento da Apollo 11, e Ellie se imagina lançando-se rumo ao espaço. No aniversário de 17 anos, em 2026, Joel chega em casa com outro bolo, mas ao entrar no quarto encontra Ellie e outra garota usando blusas iguais. Quando a garota sai, Joel percebe uma pistola de tinta e o cheiro de maconha no ambiente. Ele repreende Ellie, chamando suas atitudes de bobagens de adolescente, o que gera uma discussão entre eles. Mais tarde, Joel encontra Ellie movendo o colchão para a garagem para ter seu próprio espaço. Eles discutem novamente, mas Joel reconhece que ela está crescendo e precisa de privacidade. Concorda em deixá-la na garagem, mas pede que espere, prometendo consertar o local primeiro. 2 anos depois, em 2028, Joel leva Ellie para sua primeira patrulha como presente pelo aniversário de 19 anos. Ele tenta se aproximar, mostrando os detalhes do trabalho e sugerindo que passem mais tempo juntos, mas Ellie responde de forma curta e distante. Ela planejava perguntar a Joel a verdade sobre a clínica, mas são interrompidos por um chamado de socorro para Eugene. Eles correm até o penhasco, deixando os cavalos para trás e descendo a pé. Podem ouvir infectados gritando e tiros ao longe. De repente, um cavalo surge arrastando o corpo de um batedor. Enquanto exploram, encontram um infectado morto no chão e, finalmente, Eugene, que foi mordido e quer se despedir da esposa antes que tenham que sacrificá-lo. Ellie fez Eugene contar até 10 e estendeu a mão para checar se ele tremia, sinal de que ainda tinham um tempo antes da transformação. Joel pediu que ela fosse buscar os cavalos, mas assim que Ellie saiu, ele levou Eugene para um lugar reservado e atirou nele. Durante a volta, Ellie se recusou a falar com
Joel. Na cidade, Joel apresentou o corpo para Gale, inventando algumas palavras doces de despedida de Eugene, e disse a ela que ele havia falecido. Chorando, Ellie contou a verdade, e Gale deu um tapa em Joel antes de mandá-lo embora. 9 meses depois da festa de Ano Novo, Ellie voltou a tocar no assunto de Eugene e questionou se Joel também havia mentido sobre a clínica. Dessa vez, Joel finalmente admitiu a verdade. Não havia outras pessoas imunes, e ele a levou embora porque a operação iria matá-la. Ellie ficou furiosa, achando que esse era o seu propósito e que Joel havia tirado isso dela. Joel disse que faria tudo de novo porque a amava de um jeito que ela nunca entenderia, e que esperava que um dia ela pudesse ser um pouco melhor que ele como mãe. No presente, Jesse cuida do ferimento causado pela flecha de Dina. Ele limpa a ferida com álcool e pede para que ela tome um pouco para suportar a dor, mas Dina recusa, sem explicar o motivo. Momentos depois, Ellie volta e fica aliviada ao ver Dina descansando. Enquanto Dina cuida das feridas da namorada, Ellie conta que Nora mencionou uma palavra que parecia baleia ou roda para indicar onde Abby estava. Ela admite que deixou Nora morrer e tem medo de como isso foi fácil. Então Ellie conta a Dina tudo sobre a cura e o incidente da clínica. Dina fica confusa e diz que eles devem ir para casa, afastando-se de Ellie. No dia seguinte, Dina entrega a Ellie sua pulseira como amuleto de sorte. Jesse e Ellie vão até a livraria, onde deveriam encontrar Tommy. Durante o caminho, Jesse revela que sabe que Ellie e Dina estão juntas, e se pergunta por que Dina recusou o álcool. Ellie não responde, mas Jesse insiste até adivinhar que Dina está grávida do bebê dela, e reclama que seu filho está preso numa zona de guerra por causa de Ellie. Mais tarde, enquanto tentam se proteger da chuva, ouvem tiros e correm para se esconder. Eles veem soldados lobos cercando um menino serafita, tirando suas roupas para torturá-lo. Ellie quer ajudar, mas Jesse a impede, dizendo que estão em menor número. No acampamento dos lobos, Elise e Isaac discutem o próximo plano. Alguns oficiais apoiam, outros se mostram contra. Eles falam de Abby e suas amigas, pois não tem notícias delas há tempos. Isaac suspeita que a equipe de Abby desapareceu e deseja que ela assuma o comando se ele morrer. Elise, por outro lado, acredita que Abby já partiu e que esse não é seu destino. Na livraria, Ellie e Jesse não encontram Tommy. Ellie pega um livro infantil para Dina e Jesse revela que está apaixonado por uma garota que foi para o México e o convidou para ir com ela, mas ele recusou para ficar com os amigos e família. De repente, o rádio capta uma transmissão dos lobos na marina sobre uma emboscada feita por um atirador misterioso. Pensando que pode ser Tommy, Ellie e Jesse correm para o andar superior para observar a costa e identificar a direção dos tiros. Ellie nota uma roda gigante e um mural de baleias no aquário e percebe que era isso que Nora tentava dizer. Ellie quer ir atrás de Abby, mas Jesse acredita que encontrar Tommy é mais urgente e revela que votou contra essa missão. Isso provoca uma discussão entre os dois e eles acabam se separando. Sob uma chuva forte, Ellie chega ao cais e vê Isaac e seus soldados partindo de barco para uma ilha próxima. Ela também embarca e tenta chegar até o aquário, mas a tempestade deixa as ondas perigosas e o barco vira. Depois de muito esforço, ela consegue alcançar a costa, onde os serafitas a capturam na hora. Ellie tenta convencer os serafitas de que não é uma loba. Quando estão prestes a matá-la, um alarme soa na aldeia e os serafitas fogem, deixando Ellie para trás. Ela volta para o barco e segue em direção ao aquário, enquanto vê explosões na ilha, sinal de que os lobos atacaram a vila dos serafitas. Ao chegar ao aquário, Ellie sobe até o telhado e entra pelo vidro quebrado de uma claraboia. O local está cheio de objetos que mostram que algumas pessoas estão morando ali. Seguindo pegadas, ela encontra Mel e Owen discutindo o plano de fugir com Abby. Ellie se revela, apontando a arma para eles, e exige que indiquem no mapa onde Abby está. Owen tenta pegar o mapa, mas acaba sacando uma arma, e Ellie atira nele imediatamente. A bala atravessa Owen e fere Mel, que cai desacordada. Desesperada, Mel abre a jaqueta e revela que está grávida. Ela implora para que Ellie faça uma cesariana para salvar o bebê antes que ela morra. Ellie pega uma faca, mas Mel tenta explicar o procedimento usando termos médicos que Ellie não entende. No fim, Mel e o bebê não resistem, e Ellie entra em desespero. Nesse momento, Tommy e Jesse chegam e a levam rapidamente de volta ao teatro. Enquanto o grupo tenta encontrar um caminho seguro para casa usando um mapa, eles escutam barulhos no saguão, correm para conferir e encontram Jesse sendo executado com um tiro na cabeça. Ellie se esconde, mas ouve Abby dizendo para ela sair ou vai atirar em Tommy. Quando Ellie aparece, Abby dispara. Um flashback mostra que durante todo esse tempo, Abby estava supervisionando o estádio Seahawks, que abriga um enorme complexo dos lobos.